A contaminação da terra. A terra está contaminada debaixo dos seus moradores. E vamos falar hoje a respeito dessa pandemia que tem assolado toda a humanidade. É interessante notar que durante a história da humanidade, muitas pandemias, muitas pestes afligiram os homens, mas nenhuma trouxe tanto terror como esta que agora está assolando a humanidade. E por que isto? Porque antes não havia tantos meios de comunicação e não havia também tanto alarde sobre as pestes, sobre as pandemias. Mas hoje as pessoas são proibidas de ganhar o seu sustento porque a mídia ela influencia negativamente todas as pessoas. Muitas pestes aconteceram e talvez até mais letais do que esta que nós estamos contemplando. Mas essas pestes, elas não tinham tanta repercussão porque não havia tantas reportagens acerca das mortes. A peste negra foi terrível, mas mesmo assim as pessoas saíam de casa para trabalhar, para ganhar o seu sustento, para poder sobreviver. A gripe espanhola, da mesma forma, afligiu milhões, matou milhões de pessoas, mas as pessoas também saíam de suas residências, tinham que trabalhar para poder sobreviver. Naquele tempo não havia o emprego que você recebe mesmo que não trabalhe. As pessoas não se aposentavam e precisavam sair de suas casas para buscar o sustento, porque se não morressem de peste, morreriam de fome. E hoje existe uma campanha para que as pessoas fiquem em casa, mas negligenciam essa parte. Muitas pessoas estão passando por necessidades exatamente porque não podem sair de casa para ganhar o seu sustento. Mas hoje nós vamos falar a respeito da visão bíblica acerca desses temas. Na Bíblia, nós vemos homens que eram chamados de videntes. Os profetas eram chamados de videntes porque eles conseguiam contemplar o que aconteceria nos séculos seguintes com bastante precisão. Assim, foi que Jeremias previu o cativeiro da Babilônia exatamente com 70 anos. E esse cativeiro aconteceu do jeito que Jeremias profetizou. E também Daniel teve visões a respeito do final dos tempos, o que acontecerá quando o mundo acabar, como ele vai acabar. E Isaías, um profeta que viveu 750 anos antes de Cristo, profetizou nessa época, aproximadamente há 2.800 anos atrás. Ele falava de situações como esta que nós estamos vivendo hoje. Vejam o que Isaías escreveu no capítulo 24 do seu livro. Diz assim a palavra do Senhor: Vede, o Senhor esvazia a terra e a desola, e transtorna a sua superfície e dispersa os seus moradores. O que suceder ao povo sucederá ao sacerdote, ao servo como ao seu senhor, à serva como à sua senhora, ao comprador como ao vendedor, ao que empresta, ao que toma emprestado, ao que recebe juros como ao que paga juros. De todos se esvaziará a terra e de todos será saqueada. O Senhor pronunciou esta palavra. A terra seca-se e se murcha. O mundo enfraquece e se murcha. Enfraquecem os mais altos do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Desobedeceram às leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra.
Os que nela habitam tornam-se culpados, portanto serão queimados, serão destruídos os moradores da terra e poucos homens restarão. Seca-se o vinho e enfraquece a vide. Suspiram todos os alegres de coração. Cessou o folguedo dos tamboris. Acabou o ruído dos que pulam de prazer e descansou a alegria da harpa. Já não bebem vinho com canções, a bebida forte e amarga para os que a bebem. Desolada está a cidade, arruinada. Todas as casas estão fechadas. Há lastimoso clamor nas ruas por causa do vinho. Toda alegria se escureceu. Foi-se a alegria da terra. A passagem que nós lemos em Isaías, capítulo 24, do versículo 1 até o 11, fala de uma situação semelhante à que nós estamos vivendo hoje. Nós passamos por ruas desertas. As pessoas são proibidas de sair de suas casas para trabalhar, para buscar o seu sustento. Isso por causa do temor da transmissão de um vírus que é letal, sim, mas isso não passa de uma grande hipocrisia, porque as conduções, os trens, os metrôs, os ônibus estão apinhados de gente. Como pode? Pessoas amontoadas num trem, amontoadas no metrô, amontoadas nos ônibus, e as pessoas não podem sair de suas casas para comprar as coisas que necessitam. Que hipocrisia é essa? Por que pode uma coisa e outra não pode? Qual é o emprego essencial? Todos os empregos são essenciais para a manutenção de seus lares. As pessoas estão passando por necessidades físicas exatamente porque falta o temor de Deus. E qual a causa de tudo isto? Por que a terra está contaminada debaixo de seus moradores? Exatamente por culpa de suas atitudes. As pessoas não respeitam mais as dignidades. Quem observou os desfiles de carnaval do ano passado pôde ver como zombaram das dignidades, zombaram das coisas sagradas, zombaram de Deus. E este ano, como consequência, nem carnaval teve. As paradas que nós vimos, paradas gays, onde as pessoas desonravam o nome do Senhor, zombavam das coisas sagradas, e agora vêm as consequências. Tudo o que acontece tem uma causa. Deus não se deixa escarnecer. A Bíblia é bem clara nesse sentido. As profecias bíblicas mostram por que acontecem todas as desgraças com a humanidade. Vejam o que Isaías diz no capítulo 24, versículo 5. Nesse texto que nós lemos, ele diz: a terra está contaminada por causa dos seus moradores. A culpa da contaminação da terra. E essa contaminação, ela não é uma contaminação só física, não. Não é só lixo, esgoto e outras coisas mais que têm poluído a terra, mas também a contaminação espiritual. As pessoas não têm mais temor de Deus. Muitos estão sendo domados, domesticados, ensinados a não crer que existe um Deus todo-poderoso, Criador do céu e da terra. Se professam ateus, zombam das dignidades, não tem mais no seu coração o amor de Deus. E o versículo 5 diz: a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Desobedeceram às leis, mudaram os estatutos e quebraram a aliança eterna. Olha que coisa grave
Que situação gravíssima! Nós estamos recebendo a paga dos moradores da terra. Tudo o que eles têm feito para zombar das dignidades. Ninguém mais respeita as coisas de Deus. Onde nós vamos parar? Nem mesmo as autoridades respeitam as dignidades. Nem mesmo a justiça é feita de acordo com a lei escrita. Não respeitam a Constituição. Onde vai parar a humanidade desta maneira, deste modo que estão agindo? No versículo 6, ele diz, por isso, olha a consequência, que coisa grave. Por isso a maldição consome a terra. Os que nela habitam se tornam culpados. Portanto, serão dizimados os moradores da terra e poucos homens restarão. Isso é a consequência da atitude que as pessoas têm tomado diante da vida, diante de Deus, diante das dignidades, diante das leis. Pessoas que torcem as leis para favorecer amigos ou a si mesmos. Os poderosos que têm roubado os pobres, que têm obrigado os pobres a serem domesticados para obedecer, não respeitam as leis, não têm temor, seus corações se desviaram, se endureceram, e por isso ele cita uma situação de tristeza que as pessoas vivem hoje. A partir do versículo 7 ele diz, seca-se o vinho, enfraquece a vide, suspiram todos os moradores da terra, suspiram todos os alegres de coração. Não é assim que está? A humanidade não está suspirando, não está angustiada, não está aterrorizada. Os meios de comunicação bombardeando com informações sobre mortes, sobre hospitais superlotados, sem vagas nas UTIs. Ora, quando que no Brasil existiram hospitais com vagas na UTI? Eu já visitei muitos hospitais, muitos irmãos que passavam por situações de enfermidade e não havia vagas nas UTIs, eles ficavam em corredores, recebendo soro, aguardando vaga na UTI. Como que agora não existem mais vagas? Nunca existiram. Os hospitais estão superlotados, sim, mas sempre estiveram. Tudo isso para que o povo fique aterrorizado, para que o povo fique desesperado. Qual é o objetivo de tudo isso? As pessoas têm que refletir sobre isso, buscar na Bíblia respostas. E a Bíblia diz que essa situação vai ainda causar muita tristeza, muita dificuldade, porque a consequência desta paralisação de todas as lojas vão causar um desemprego muito grande. As pessoas não vão ter onde tirar o seu sustento, o sustento de sua família. O que vão fazer? O que vai acontecer? E a Bíblia diz que a situação pode ficar muito pior. No versículo 7, Isaías diz, seca seu vinho e enfraquece a vida, e suspiram todos os alegres de coração. Cessou o folguedo dos tamboris, acabou o ruído dos que pulam de prazer, e descansou a alegria da harpa. Não é assim? Há 2 anos atrás, as pessoas estavam com os seus tamboris pulando de prazer nas avenidas. Hoje, a situação está diferente. Hoje, a Bíblia diz no versículo 9, já não bebem vinho com canções, a bebida forte e amarga para os que a bebem. Desolada está a cidade, arruinada, todas as casas estão fechadas. Há lastimoso clamor nas ruas,
por causa do vinho. Toda a alegria se escureceu. Foi-se a alegria da terra. Quem sai hoje de casa, quem precisa sair durante a noite, vê as ruas desertas, tudo fechado. Não existem pessoas rindo, todas com as suas máscaras no rosto. Não se pode mais contemplar o semblante de ninguém, porque estão todos com medo de serem contaminados. Mas não buscam a Deus, não querem saber das dignidades, estão confiando que a salvação está na vacina, mas se esquecem que existe um Deus Todo-Poderoso, Criador do Universo. As pessoas botam a sua confiança nas coisas erradas, não querem saber do que a palavra de Deus orienta. É por isso que as pragas continuam a se repetir. Muitas pandemias ainda poderão vir sobre a terra, e talvez a consequência dessa pandemia, a pior consequência, será a fome, o desespero, a falta daquilo que é básico para manter as famílias. As pessoas não têm condições de pagar pelo seu aluguel, pela sua comida. Como vai ficar a humanidade depois dessa pandemia? Muitas coisas ruins ainda virão. As pessoas têm que estar preparadas. As pessoas têm que buscar a Deus. Têm que saber que existe um Deus Todo-Poderoso e Criador. Que tudo isso que está acontecendo com a humanidade é exatamente porque as pessoas contaminaram a terra. Por que esse vírus atingiu toda a terra? Porque os homens quebraram os estatutos eternos, quebraram a aliança eterna. Alimentação, onde se viu as pessoas comerem cobras, morcegos, coisas que não foram feitas para alimentação. Esse vírus surgiu no mercado na China, onde eles vendem morcego, cobra e outros animais rasteiros que não são designados na palavra de Deus para a alimentação do homem. E os alimentos juntos ali passaram esse vírus que se proliferou por toda a humanidade. E busquemos a presença de Deus em oração para que isso passe logo, para que Deus tenha misericórdia dos homens e para que essa praga sirva de reflexão para a humanidade, que nós temos que confiar sim, que a salvação vem, mas a salvação não vem só da vacina. A principal salvação, que é a salvação eterna, a salvação de nossas almas, o Deus que nos dá segurança, essa salvação vem de Deus, na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe você e sua família, te livre de todo mal e te proteja dessa pandemia terrível que tem assolado a humanidade. No nome santo e poderoso de Jesus.